Ninguém tem a chave da realidade do Brasil. O Brasil é um país muito complexo. Como dizia Nelson Rodrigues, não é para principiantes. Isso é um país difícil, é um país complexo, nós temos uma matriz cultural. É difícil discutir, por exemplo, doutor Jorge, reforma da Previdência, reforma da legislação trabalhista, reforma tributária, um país que tem 25% da população que depende de um programa, um bom programa, limitado, difícil de aceitar. É um programa difícil de aceitar do ponto de vista civilizatório, que é o Bolsa Família. Como é que conversa com essas pessoas? Como é que faz um programa 45 dias na televisão, antes de uma eleição presidencial, discute grandes temas? Como é que pede para essas pessoas pensarem no longo prazo do país e não no curto prazo? Um país muito complexo. A América Latina é muito complexa. Ainda bem que eu participei recentemente de uma discussão, num seminário intelectuais no Peru. Quando a gente vai para o outro lado, e nós temos um hábito aqui no Brasil, menos no Rio Grande do Sul do que no Brasil, no resto do Brasil, mas temos um hábito, nós não olhamos para a América Latina. Eu era o único convidado brasileiro do encontro. Tinha 2 senadores brasileiros participando, assistindo o seminário. E eu me dei conta, por exemplo, nós nos orgulhamos muito de termos reduzido a pobreza no Brasil nos últimos 10 anos. De metade da pobreza, em grandes números no Brasil. O Peru reduziu um pouco mais do que o Brasil. E o Peru fez isso. 10 anos dobrou o PIB, dobrou o produto do Peru. E hoje os países da Aliança do Pacífico, que são países que têm uma clara visão, com todas as contradições, com nível de pobreza muito sério, muito grave, até maior que o Brasil. Você anda pelas ruas de Lima, você vê a pobreza. Inclusive, eu escrevi um pequeno texto, dizendo, você vê a pobreza, mas você vê as casas históricas sendo reconstruídas, você vê a riqueza também chegando, o mercado funcionando, a riqueza circulando. Mas são países hoje, o Chile, a Colômbia, o Peru, o México, que fizeram uma opção estrutural, reconhecida inclusive por um Mário Vargas Llosa, que hoje faz um apoio, uma simpatia ao Ollanta Humala, presidente do Peru, que é um político que veio da esquerda, que veio de posições Eduardo Galeanísticas, vamos chamar assim, tá certo? Mas que hoje migrou para uma visão pró-mercado, uma visão pró-abertura internacional, de ampliar os acordos internacionais, de fazer uma visão, vamos dizer assim, de muito mais ligada ao chamado mainstream econômico do que a visão bolivariana, ou seja, o que for, de restrição clássica na América Latina. Então, há saídas na América Latina. E muito do que nós nos orgulhamos de ter sido feito no Brasil nos últimos 10 anos, está sendo feito. O Brasil cresceu mais ou menos dentro da média latino-americana, em termos de crescimento do PIB nos últimos 10 anos, e reduziu a pobreza mais ou menos também dentro da média latino-americana, e um pouco abaixo de alguns países, como os países da Aliança do Pacífico.